Esquizoide, oral, psicopata, masoquista, rígido. Você já ouviu falar dos traços de caráter? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui com você. Mas antes de eu começar, já vai deixando aqui o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho porque ajuda demais aqui no nosso trabalho. Um olhar que se conecta pedindo colo, um sorriso aberto, um formato mais arredondado e fofinho que dá vontade de abraçar. Essas são algumas características do traço de caráter oral. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Meu nome é Daniel Alexandre, eu sou analista corporal e terapeuta integrativo. E hoje nós vamos falar muitas coisas sobre o oral. O título desse vídeo é Tudo sobre Oral. Agora, claro que a gente não vai conseguir esgotar todo o assunto aqui, mas tudo, quando eu falo tudo, é no geral, falando sobre formato do corpo, formação, sensação e expressão, doenças psicossomáticas, como tratar o oral, tendências de comportamento e outras coisas mais. E eu trouxe aqui para me acompanhar nessa explicação o Zezé, que é dos Incríveis. Eles estão aqui, a família incrível, e cada um deles tem um traço de caráter evidente. No caso do Zezé, que ainda é bebê, a gente percebe aqui bastante as características do traço de caráter oral. Então eu vou começar pelo formato do corpo. O oral, ele tem uma cabeça arredondada e uma maciez no rosto. As maçãs do rosto são mais rechonchudas. Quando ele sorri, faz isso aqui, ó, parecido com o meu, assim, ó. Aí tem tipo essa maçã do rosto aqui mais rechonchudo. É aquela vontade, dá aquela vontade como se fosse de apertar, como se fosse um bebê. A pele tende a ser uma pele mais macia, uma pele muitas vezes mais fina. Você não percebe na cabeça do oral uma tensão no formato da cabeça dele. Você percebe uma cabeça mais sensível. Os olhos. O olhar do oral é um olhar que se conecta, ou se conecta pedindo colo, ou se conecta com tristeza, ou muitas vezes com alegria, aquele olhar doce, aquele olhar meigo. A pessoa olha para você e você percebe que ela está se conectando, ela quer ser sua amiga. Então ele tem aquela conexão de imediato com o olhar. Essa conexão faz com que o oral tenha uma das suas principais habilidades, que é a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro ou de sentir o que o outro está sentindo. Porque essa conexão também traz para o oral a sensibilidade. Ele tende a ser uma pessoa sensível. O olhar, a boca. A boca é uma boca com os lábios carnudos. Deixa eu ver o Zezé aqui. O Zezé não está com os lábios carnudos, mas é uma boca que se abre. Então tem um sorriso aberto, um lábio mais carnudo, um lábio mais avermelhado. Quando ele sorri, quando tem muita oralidade, dá para perceber a gengiva e dá para perceber até os dentes lá de trás, daquele sorriso que vai lá atrás. O meu sorriso não é tão oral assim. Ó, então assim, se eu sorrio muito dá para ver, mas não é tão oral assim, mas percebe-se na minha boca uma oralidade que aparece aqui. Formato do corpo, do oral, do tronco. O tronco do oral, ele é um tronco mais macio, mais molinho. É tanto que no processo de análise corporal, na escola que eu fui formado, a gente pede para a pessoa apertar aqui, ó. Então faz assim, ó, aperta o seu braço, mais molinho ou mais durinho? Aperta aqui o peito, mais molinho ou mais durinho? Então você percebe uma certa maciez no traço de caráter oral. O oral tanto pode ser mais gordinho, como pode ser mais magrinho. Quando ele é mais magrinho, ele não tem os ossos aparentes. Ele é magro, mas ele não tem os ossos aparentes igual o traço de caráter esquizoide. Ele tem ali aquela cobertura, e o oral que é mais magrinho, ele tem uma sensação assim que parece que murchou. Parece que ele tá desamparado, parece que tá triste. Ele fica meio assim, ó, meio murcho, meio cabisbaixo. Que ele fala assim, nossa, fulano tá tão murcho. Já ouviu isso assim? Quando fala, nossa, fulano parece que tá murchinho. Esse é o traço de caráter oral, que ele é mais magro. O oral também ele costuma ter um buraco no peito aqui, ó. O meu tem essa sensação aqui de espaço no peito. Para alguns autores e para algumas abordagens, nessa abordagem mais analítica, esse buraco no peito aqui pode significar uma sensação de vazio, que é aquela pessoa que sempre está faltando alguma coisa. No decorrer aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do comportamento. Então fica esse espaço aqui, ó, como se tivesse realmente cavado, como se tivesse tirado com a mão um pedaço aqui do oral. Ele tem tendência, o oral que é o oral mais gordinho, vai ter tendência sim a uma certa obesidade, então aqui
na barriga, a barriga tende a ser um pouco mais arredondada, não tem tanta cintura quando é muito oral, ele tende a ser assim mais retinho, só que não, não é aquele reto, aquele quadrado do masoquista, que é aquele tenso, que a gente não falou do masoquista ainda, mas nós vamos falar do traço de caráter masoquista, mas é um formato de uma cintura bem mais molinha, uma barriga mais molinha, não uma barriga tão dura, tão tensa. Lembrando que nós temos um pouquinho de cada traço, a gente não tem um traço apenas. E a maioria dos brasileiros, eles terão uma oralidade evidente. Já foi feita algumas observações e a gente observa sim, a gente tem visto isso em alguns artigos e nós também observamos, eu já fiz muitas análises, já passou mais de 800 horas de atendimento e a gente observa sim que a maioria dos brasileiros tem uma oralidade evidente, bem aparente. As pernas do oral, as pernas, não, vamos falar do quadril, seguindo a ordem, né? Então falamos aqui do tronco, agora do quadril. O quadril do oral segue o mesmo formato. É um quadril que ele tende a ter volume, tem volume nesse quadril, só que é um quadril às vezes que é mais caído, ele desce um pouquinho assim do molinho, não é tão empinado quanto o quadril do rígido e nem tão tenso, achatado assim, como o quadril do esquizoide ou do masoquista. É um quadril grande, ele tende a ter um quadril grande, mas um quadril mais molinho e mais arredondado. As pernas do oral costumam ser pernas curtas. O oral tem uma perna curta, também fofinha, também mais molinha. E quando ele se junta, quando ele junta as pernas, ele tende a fazer um X, assim, ó. Ele junta, ele encosta o joelho, mas o pé não encosta. Não encosta o pé, como se fosse assim, ele vai juntar os pés, só que aí ele encosta aqui o joelho, mas os pés não encostam, ele fica assim, um pouco mais aberto. As pernas do oral têm uma sensação de fraqueza, como se ele não se sustentasse nas próprias pernas. Basicamente, essas são as características do traço de caráter oral: cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. A principal característica do oral, olhando assim a grosso modo, depois que a gente se acostuma com esse processo de psicologia corporal e de análise corporal, a gente bate o olho na pessoa e a gente já consegue identificar uma oralidade evidente, sem nem precisar fazer aquela análise mais apurada de olho, de boca. Depois a gente encontra um pouquinho mais ali, outro pouquinho aqui, mas no geral você bate o olho e fala, ali tem uma oralidade evidente. E quando a pessoa ela comunica, que a gente faz essa análise do discurso, aí dá para a gente identificar também esse traço de caráter oral evidente. Bom, eu estou seguindo aqui a minha programação. A formação, quando que ele foi formado? Ele foi formado a partir dos 10 dias de vida até 1 ano e 6 meses, que é bem no período ali da amamentação. Aquelas crianças que elas mamaram muito ou elas mamaram um pouco. E nesse momento da amamentação, existe uma necessidade grande de afetividade na amamentação, nesse processo. É o momento que a criança se liga à mãe. Então, a criança ela precisa, no momento da amamentação, sentir esse afeto da mãe. Sentir que está sendo querida, sentir que está sendo amada, sentir que está sendo alimentada da maneira correta, que não está dando nem de mais e nem de menos, porque às vezes acontece assim, a criança está chorando, aí dá de mamar, mas na verdade ela não está querendo comer, ela está com outra necessidade. Se ele tem muito alimento em excesso, pode desenvolver uma oralidade aí que chega a ser insaciável, que são aquelas pessoas realmente que sempre querem mais, querem mais. Se ele tem uma alimentação inadequada, ou seja, fica muito tempo sem se amamentar, ou come pouco, ou a mãe não está querendo amamentar aquela criança, ela pode se sentir abandonada. Aí ela se sente assim, toda hora parece que ela está incomodando, ou se ela fizer alguma coisa ela vai ser abandonada, e aí ela tende a querer muita atenção. O traço de caráter oral é um dos traços que mais gostam de atenção, ele gosta de ser visto, ou que seja pela alegria, pelos excessos, ou que seja até pela tristeza. Às vezes ele fica ali murchinho, mas na verdade ele está querendo uma atenção, ele está querendo um colo. E isso vai desencadear, inclusive, alguns comportamentos voltados para as doenças
psicossomáticas. Então, nesse período da amamentação, é interessante que, principalmente para quem já está amamentando, para quem vai amamentar, sempre procurar atender essa necessidade da criança e trazer sempre uma sensação para ela de acolhimento. Ó, você está aqui, eu estou junto com você, não precisa chorar, você não está sozinho, está aqui o seu de mamar. E quando a criança tem quando ela percebe isso, o traço de caráter oral dela, mesmo que seja desenvolvido, vai ser um traço que não vai ter tanta dor assim. Ponto de atenção. Tem muitas mães que às vezes ficam preocupadas assim, será que eu estou desenvolvendo um traço de esquizoide no meu filho, para ele se sentir rejeitado? Será que eu estou deixando meu filho abandonado? Eu dou quanto de mamar? É quanto tempo para ficar amamentando? A gente não precisa entrar por esse caminho, tá? Independente do que você fizer, o seu filho ou a sua filha vai desenvolver alguns traços de caráter, porque é a percepção que ele tem do ambiente. A dica que eu dou é trate com naturalidade, faça de acordo com as suas forças e atenda à necessidade do seu filho de acordo com o que você tem naquele momento para atender. E quando você não conseguir atender a necessidade do seu filho, diga para ele por que você não está atendendo. Eu tenho uma filha de 5 anos e às vezes ela tem alguns comportamentos para chamar a atenção, porque ela tem ali uma mistura de oral com psicopata e tenta manipular um pouco. Dependendo do que ela está fazendo, eu chamo ela para conversar e falo assim, minha filha, eu estou te vendo. Eu estou te vendo, eu te amo. Você não precisa fazer isso para chamar a atenção. Você não precisa se machucar, que às vezes, dependendo da dor do oral, ele até se machuca para chamar a atenção. Não precisa fazer isso. Eu estou te vendo, eu te vejo, você é importante para mim. A sensação do oral, ele precisa sentir, ele tem essa questão do sentimento. Esse sentimento é que vai fazer com que ele caminhe para a vida por meio das sensações. Então, o oral ele sente muito, é um dos traços que mais sente. Tudo para ele é na base do sentir. Ele fala, sentir vontade de fazer, não sentir vontade de fazer. Ou ele está voltado para essa questão do sentir, ou essa questão dos 5 sentidos, né? Mas eu não vi isso. Mas eu não gostei disso. Esse sabor não me agradou tanto. Então, tudo para ele é ou eu não vi, ou eu não senti, ou eu não ouvi. Então, é tudo voltado para a questão da sensação. Quase ele não vai falar de eu pensei, eu raciocinei, eu deduzi. O traço de caráter oral, quando é muito oral, ele não usa essas palavras. É sempre na questão do que eu vi, eu ouvi, eu toquei, eu senti, eu provei, eu cheirei e assim por diante. Então ele é muito do sentir. E aí ele vai sentir muita tristeza, às vezes ele sente muita alegria, se sente sozinho. Ele tem uma sensação infantil, ou seja, de criança, né? Nem sempre essa sensação ela vai ser explícita em algumas pessoas. Nem sempre essas sensações de alegria, solidão, tristeza serão explícitas. Tem algumas pessoas que elas demonstram mais e tem outras pessoas que demonstram menos. Tem alguns orais que eles foram tão polidos na vida, que eles foram tão maltratados mesmo, então foram o que a gente chama em algum momento de castrados ou reprimidos, que ele sente e ele engole todo o sentimento. Ele fica assim, ele fica segurando o choro, aí ele se isola. Esses orais são os orais que mais sofrem. São os orais que às vezes ficam num estado de isolamento tão grande que pode desenvolver até alguns transtornos e alguns problemas voltados para a questão de ideações. Às vezes ficam até sem comer. Tem gente que pergunta, mas tem oral que fica sem comer? Tem oral que fica sem comer por uma espécie de punição ou por uma espécie de sentimento de vítima, de falar bem assim, não, realmente eu preciso sofrer aqui nesse momento, ou tem esse sentimento de vítima. Lembrando que esses mecanismos de defesa também acontecem em outros traços. Aqui eu estou encaixando só com essa questão do traço de caráter oral. Então tem uns que demonstram e outros não demonstram tanto assim, mas todos eles vão sentir, eles terão essa sensação. Umas são mais explícitas, outras são mais explícitas. Em relação à expressão, tem alguns orais que eles se expressam, parece que eles estão sempre querendo algo. Eles estão sempre querendo pedir alguma coisa, ou querendo ser visto, querendo atenção. É aquele olhar assim de pidão. Às vezes ele fica olhando assim de pidão, às vezes ele quer pedir, não quer pedir. Aí às vezes você olha para o oral, ele está ali quietinho, bem empurradinho. Você está precisando de alguma coisa? Não estou precisando não quero não. Tem alguns orais que eles querem, é tanto que eles demonstram.
Mas às vezes eles querem ser tratados de uma maneira assim, de serem adulados, vamos dizer assim, né? Então eles querem ser tão adulados ou querem que a pessoa pergunte uma, duas, três vezes que eles só vão ceder lá na terceira vez. Fica bem assim, Daniel, tem certeza que você não quer? Eu tô te dando. Não, não quero não. Tem certeza que você não quer? Pega! Aí você fala, ah tá, já que você insiste tanto. E aí agora eu vou abrir algo para vocês. Eu tenho um traço de caráter oral evidente e durante muito tempo ele me atrapalhou um pouco. E em alguns momentos, quando está na dor, que é a que a gente chama de criança, né? Quando essa criança interior aqui, ela entra na dor, eu posso ter um comportamento oral não tão saudável assim. E durante muito tempo eu já até falei para os meus amigos, eu falo bem assim, olha, faz que eu amo ser adulado. E até hoje eu gosto um pouquinho mesmo, hoje eu aproveito. Hoje quando eu chego perto de um amigo eu já fico mais próximo. Às vezes eu peço um ombro amigo para chorar, às vezes eu peço um ambiente para poder jogar para fora, para poder falar e jogar para fora os meus sentimentos. Então o oral ele vai ter essas expressões aqui. A expressão eu quero algo, a expressão que eu estou pedindo algo, a expressão que eu estou querendo ser visto, que eu estou querendo atenção, e ele pede, às vezes, sem pedir, viu? Que é essa questão de ficar amuado no canto. Fica ali como se fosse uma criança birrenta mesmo. Fica aqui, né? Ficou aqui. O que você quer? Quero nada, não. Quer sair? Não quero, não. Tem até um videozinho que eu assisti uma vez, que era acho que é o Vitor, esqueci qual é o segundo nome dele, que é um influencer aí que trabalha com comédia, é bem famoso. E ele fez um na cama que ele ficava bem assim, ninguém me ama, ninguém me chama para sair, ninguém me quer, estou sozinho. Aí de repente o telefone toca. E aí, amigo, vamos sair? Não, hoje eu não posso não, estou muito ocupado. Quando ele desliga o telefone, ele, ninguém me ama, ninguém me chama para sair. Então esse é um comportamento de um oral extremamente na dor que quer atenção, mas é como se ele quisesse que alguém fosse lá e carregasse ele no colo. As vontades do oral. O oral ele tem a tendência de sempre querer mais, alguns orais, né, eles sempre querem mais. É aquela questão do excesso, né? Parece que nunca é o suficiente. Então, eu comi uma caixa de chocolate, eu vou querer comer mais uma. Não me contento em tomar um copo de refrigerante. Eu quero tomar a garrafa inteira. Então, ele sempre está querendo mais. Ele está conversando, ele não conversa o suficiente, ou ele não conversa o que ele gostaria de conversar. Ele está sempre conversando coisas a mais. É uma vontade enorme de falar. Isso acontece muito quando ele está muito na dor, muito sobrecarregado, com algumas preocupações, e aí faz com que realmente ele fale fora do normal, ou fale em excesso. Em algum momento, algumas pessoas, talvez elas não vão gostar disso, viu? Não vão gostar. Então, quando o traço de caráter oral, ele está falando em excesso, é interessante que ele diga para as pessoas com quem ele está conversando que ele está falando em excesso, que ele está muito preocupado, que naquele dia ele está com muita vontade de falar, e que se tiver muito, pede para a pessoa e fala, olha, pode falar para mim. Se tiver muito, pode pedir para eu parar aqui, que eu paro, tá bom? Eu faço isso, viu? Eu faço isso. Às vezes, quando eu estou muito fora, gente, hoje o meu oral está lá em cima, eu preciso falar, eu preciso jogar para fora, e dependendo da dor que eu estou sentindo naquele momento, eu falo até passar. Converso com um amigo, converso com outro amigo, e aí eu tenho cuidado de sempre estar falando de mim, tá? Não do outro, né? Eu evito, às vezes, até a gente que trabalha com terapia, às vezes quando eu vou falar alguma coisa de alguém, eu tento dar uma distorcida. Ou eu só falo aquelas coisas que realmente está todo mundo sabendo, a pessoa já colocou na internet, alguma coisa assim que não vai atrapalhar aquela pessoa, e que eu posso depois, em algum momento, se a pessoa perguntar, eu falo, não, sim, falei, porque eu vi lá na sua página, alguma coisa assim, algum comentário. Mas não falar diretamente da pessoa, aquilo que a pessoa me contou. E aí, traço de caráter oral, tem que ter cuidado com isso. Traço de caráter oral, tem que ter cuidado com isso quando escutar alguma coisa de alguém, principalmente as pessoas que trabalham, principalmente as pessoas que trabalham com escuta. A gente não conta as coisas que a gente escutou dos outros para outras pessoas em atendimento. Todas as vezes que a gente vai falar alguma coisa de outra pessoa, em um atendimento, é interessante que a gente distorça aquela conversa. Se foi mulher, você fala que foi homem. Se foi jovem, você fala que foi idoso. Você troca o problema ali e fala só o que você precisa falar para resolver a situação, e não para contar por contar. O interessante do oral contar por contar é falar dele.
É falar das coisas da vida, é falar do mundo, é falar do que está acontecendo na política, é falar das coisas belas que ele está vendo na vida. Então fale disso, mas evite conversar muito sobre aquilo que os outros contam para você, tá? Principalmente traço de caráter oral, falando propriamente nisso. Então o oral ele tende a querer mais, então ele quer falar muito, né? Nesse caso aqui que eu trouxe para vocês, ele quer sempre falar mais, parece que nunca está suficiente. Ele quer estar colado o tempo todo, então ele está ali junto com a pessoa, não, fica mais um pouquinho, não vai embora não. Ele tem essa necessidade de ficar agarradinho, de ficar colado. Às vezes a pessoa não vai conseguir atender essa necessidade desse oral, principalmente em casamento ou namoro. Alguns traços de caráter orais, eles têm uma necessidade muito grande de pegar, de abraçar, de estar junto, de dormir de conchinha, de fazer cafuné. Às vezes o outro tem um traço de caráter mais esquizoide, ou um pouco mais psicopata, que não está querendo tanto toque ali naquele momento. E aí, às vezes o outro não consegue atender. O que o oral tem que fazer nessa hora? Ele tem que atender a oralidade dele com outras atividades. Tem que fazer outras atividades prazerosas para não sufocar a pessoa amada com tanta oralidade assim. E aí ele vai ter uma busca incessante por algo. Alguns orais, tem orais que eles querem, quanto mais eles têm, mais eles querem. Outros orais, que são esses orais que tem mais esse buraco aqui no peito, ou essa sensação de vazio, nunca tá bom. Eles estão sempre insatisfeitos. Então eles ficam numa busca incessante por algo que nem eles sabem o que é. Aí eles é como se fosse aquela coisa assim de esperar uma coisa durante muito tempo. Então eu esperei muito tempo que acontecesse aquilo comigo. Chegou a minha festa de aniversário. Aí eu olho assim, mas não era isso que eu esperava. E você esperava o quê? Não sei. Ou seja, está sempre faltando alguma coisa. Isso é uma dificuldade que alguns orais terão mesmo. A dica que eu dou é sempre procure ter prazer naquilo que você tem. Porque essa necessidade, às vezes é uma necessidade infantil, realmente da dor da criança, e isso vai ter que ser tratado na terapia em algum momento. E aí a pessoa vai fazer viagens maravilhosas, mas não vai aproveitar. Vai comer coisas maravilhosas, mas sempre vai ficar com aquela sensação, por que não tem mais? Por que não tem mais? Por que não tem algo diferente? E a pessoa não aproveita aquele momento. O interessante é saborear, é aproveitar aquele momento. Então o oral, esse oral que está faltando isso nele, ele vai sempre procurar se preencher. É diferente daquele que sempre quer mais. Ele come, ou ele abraça, canta, fala, mas ele fica, uau, que delícia, que gostoso, foi muito bom, quero mais. E aí ele entra num excesso. Já o outro, ele fica nessa sensação de não me preencheu, não tá bom, não tá legal, ou seja, está sempre ruim, né? E aí é algo que é interessante prestar atenção. Alguns comportamentos que o oral vai ter. Ele vai ter um comportamento infantil, uma certa infantilidade no falar, uma certa infantilidade no agir. Às vezes, na questão do mecanismo de defesa, às vezes ele vai projetar no outro as responsabilidades. Não fui eu que fiz isso, foi fulano que fez. Ou seja, ele sempre está no estado de vítima, sempre está no estado ali de coitadinho. Isso quando ele está na dor e ele não teve essa maturidade, que é um comportamento infantil. Tudo que eu estou falando aqui são tendências que todos nós temos, tá? Isso não é particularidade do oral. Então eu sou muito oral, você está falando que eu sou isso. Não estou falando que você é isso. Estou falando que o traço de caráter oral, ele vai ter essas tendências de infantilidade, de vitimismo, de não assumir responsabilidades, de não fazer aquilo que tem que ser feito. E aí procrastina o tempo todo em nome do prazer. Então, em nome de, deixa eu ir ali jogar um videogame, deixa eu ir ali passear, vou ligar para um amigo, vou ficar aqui na internet, eu vou assistir um filme, não, deixa eu dormir só um pouquinho. Tudo isso é traço de caráter oral querendo ter prazer o tempo todo e não assumindo as responsabilidades. E aí entra num estado de infantilidade. Ou quando fica brigando ou discutindo para ter atenção, ou fazendo coisas para ter atenção e não assume a responsabilidade daquilo e não conversa de uma maneira mais racional. O oral vai ter dificuldade de conversar racional porque ele sente muito e ele tem que ter consciência disso. Eu estou sentindo muito. Dica que eu dou para o oral. Quando os orais, ou você que vai indicar para alguém, ou para você que é oral, estiver sentindo demais, tente acalmar esse sentimento de alguma forma. Fala, olha, fulano, agora não vai dar para conversar, eu estou muito sensível, eu preciso chorar, eu preciso gritar, eu preciso berrar.
Depois a gente volta para a gente conversar sobre esse assunto, porque agora eu não estou conseguindo raciocinar mesmo. O meu corpo não está me obedecendo, minha mente não está me obedecendo. E aí você consegue controlar melhor ou trabalhar melhor essa criança aqui. O oral vai ter tendência à dependência emocional, a depender dos outros para fazer as coisas, até porque ele não tem muita força, né? Não tem muita segurança para fazer, então ele está sempre precisando de alguém. Ou ele entra no estado de codependência. Qual a diferença da dependência emocional para a codependência? A dependência, ela é mais voltada para quando eu dependo de alguém para fazer alguma coisa. Então, eu quero fazer alguma coisa, mas eu sempre dependo da opinião do outro. Eu vou viajar. Se eu não puder levar a minha mãe, ou se eu não puder levar a minha irmã, logo eu não vou viajar. Porque, não, eles vão ficar tristes se eles não viajarem, então logo eu não vou. Isso é dependência emocional. Ou eu começo a dar desculpa que eu não faço coisas porque outra pessoa não me ajuda. Por que você não faz isso? Porque meu irmão não me ajuda. Se meu irmão me ajudasse, eu faria. E isso também é dependência emocional. Deixar todas as vezes que a gente deixa de fazer alguma coisa preocupado com a opinião do outro, a gente entra num estado de dependência emocional. Ou porque eu preciso do outro para poder viver, para poder caminhar. Isso é dependência emocional. Agora, codependência é quando a gente tem aí uma doença envolvida, vamos dizer assim, ou um comportamento não tão saudável, que a codependência ela surgiu lá nos meados dos anos 70 para 80, ali, me falha a memória, se eu errei a data, me perdoe, por favor. Mas quando eles começaram a falar sobre as questões dos dependentes químicos, as mães que levavam os filhos dependentes lá para as reuniões, começaram a observar que essa mãe tinha um comportamento de dependência emocional, tinha um comportamento diferente. É como se a mãe deixasse de viver para ajudar aquele filho. Aí não deixava o filho fazer as coisas por si só, estava sempre unido com o filho não melhorava e a mãe também não melhorava. E aí ficava um dependendo do outro. A mãe a salvadora, o filho a vítima. Quando o filho ficava com muita raiva, ele se tornava o agressor, começava a agredir a mãe. Você não me deixa fazer, você não me deixa sair, você toda hora está no meu pé. E aí a mãe chorava e entrava no comportamento de vítima. Na codependência, nós temos 3 perfis: agressor, vítima e salvador. Então, para estar dentro de um relacionamento codependente, ou eu tenho que ser uma figura de salvador, ou eu tenho que ser uma figura de vítima, ou eu tenho que ser uma figura de agressor. Isso em qualquer comportamento. Isso pode ser num relacionamento de amizade. Eu já estive em amizades que existia uma relação codependente. Eu era o salvador, a outra pessoa era a vítima, eu tinha que estar salvando. Em algum momento, quando eu passava mal, aí a pessoa virava o salvador e eu virava a vítima, ao ponto de eu não conseguir caminhar, ao ponto de eu não conseguir fazer determinadas coisas. A relação codependente, ela tem que ser cortada. Existem alguns autores que vão falar que uma vez codependente, para sempre codependente. A gente tem uma tendência à codependência. Eu sei que eu tenho. Eu tenho tendência à codependência e eu tenho tendência à dependência emocional. O que eu tenho que fazer? Eu preciso vigiar em relação a isso. Como é que eu vigio? Atendendo às minhas necessidades e entendendo que eu tenho que caminhar como adulto. Eu não posso depender muito dos outros para fazer as coisas. Agora, quando eu não caminho para a vida, porque toda hora eu estou dependendo de alguém, aí está errado. Aí está errado. E se o oral combina com o masoquista, aí a gente tem a sensação de companhia do oral, porque o oral ele quer ficar perto. O oral ele não admite ficar sozinho. Ele não admite perder aquela pessoa. Por isso que ele fica em relacionamentos ruins, em relacionamentos abusivos, só para não ficar sozinho. Ou ele vai para festas que ele não gosta da festa, ele não gosta da música, ele não gosta das pessoas, mas ele vai, não, deixa eu ir, pelo menos eu estou aqui com companhia. Pelo menos eu estou perto de vocês, mas aquilo não está sendo saudável. Ele não tem coragem de dar um passo e deixar aquelas pessoas e caminhar para escolher outras pessoas, porque ele morre de medo de ficar sozinho, ele morre de medo de ser abandonado. E quando junta contraste de caráter masoquista,
a gente tem aí um oral que quer companhia e um masoquista que às vezes se acostumou com aquele sofrimento e se acostumou em sempre estar cedendo para ajudar o outro, numa sensação passiva. Aí tem uma passividade enorme, aí tem dificuldade muito grande de dizer não. E eu costumo dizer, todas as vezes que você diz sim para o outro, querendo dizer não, você se mata por dentro. Você está dizendo sim para o outro, querendo dizer não, está dizendo não para você. O interessante é usar uma comunicação não violenta, falando da sua necessidade, falando isso não me faz bem, eu não quero ir porque não me faz bem. E se você for para algum lugar que você não quer ir, você tem que perceber por que você está indo, o que você está ganhando com isso. Ah, eu estou ganhando só a companhia, mas você não pode ter essa companhia em outro lugar? Ah, mas é porque é muito ruim, mas tem algo lá que é muito gostoso, mas você não pode ir para um lugar que é mais gostoso? Você não pode fazer uma coisa melhor para você? Por que você tem que ficar em ambientes ou em situações que são ruins para você, né? Então, o oral ele vai ter essa tendência, a dependência emocional e a codependência. Outros também terão, tá? Ele tem a tendência de ressentimento, porque ele guarda, como ele sente muitas coisas, né? Ele guarda. E se ele junta com um masoquista, aí que vai guardar mesmo. Aí fica se ressentindo ali, ó. Ai, o que é isso? Fulano fez e não sei o quê. E vem aqueles fantasmas da alma, né? Fica toda hora nos perturbando, ou seja, ressentido. E esse ressentimento pode trazer dor no corpo. Depois eu vou falar sobre essas dores no corpo aqui que pode trazer esses ressentimentos. Ele pode ter aí as regressões, as birras, né, que são os mecanismos de defesa. O que é a birra, o que é a regressão? Regressão, mecanismo de defesa, é que um adulto volta a ter um comportamento infantil. Quer ver um clássico comportamento infantil de adulto? Ele fala o seguinte: não saio daqui, quero ver quem me tira daqui. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aí fica, por que você não vai? Não vou. Quer conversar? Não quero. Eu já falei que eu não quero conversar com você. E aí fica com esses comportamentos agressivos de excesso de oral, mas na verdade é um comportamento de regressão. Não, mas eu só queria comentar um assunto com você, só queria que você conversasse comigo sobre esse assunto aqui. Tem como? Não tem como, não quero conversar com você, não quero ficar perto de você, não quero. E aí começa esse sentimento de birra e de regressão, ou às vezes a indiferença, né? Aí a pessoa fala e você tá... Aí fica nesse silêncio. Vai querer? Aí olha assim, ó, aquele olhar assim de... morrendo de vontade de ser colocado no colo, né? Que realmente é um sentimento de birra. Isso não é saudável, tá? Não é saudável. Ele tem dificuldade de enfrentar oposição. O oral ele vai ter dificuldade de levar, por exemplo, um não. E aí é quando a criança realmente cresce recebendo sim toda a vida, não sabendo lidar com as dificuldades da vida, não se permitindo experimentar algumas coisas. Aí tem muita dificuldade de lidar com as oposições da vida. Então, quando ele recebe um não, ele tem vontade de chorar, ele tem vontade de se esconder, ele tem vontade de desistir de tudo. E o oral ele vai ter essa dificuldade e sempre fugir da dor, porque sempre dói, tá sempre doendo. E o oral vai ter a tendência mesmo de falar doeu, senti, não senti, tá sempre doendo. E a principal dor dele, como eu já falei, é o abandono. Ele morre de medo de ser abandonado. O oral vai ter uma necessidade muito grande de se apoiar no outro, ele precisa se segurar em algo. Por causa das pernas dele, e aí vem uma questão mais biológica, né? E do traço de caráter. O oral, por exemplo, ele tem as pernas como se fosse um bebê mesmo, está aprendendo a andar, né? As pernas frágeis, as pernas sem força, e tanto faz se a perna dele pode ser grande. Pode ser uma perna grande, mas às vezes é uma perna grande e mole. E isso, e a mente e o corpo caminham junto. E essa perna grande e essa perna mole, que às vezes não se coloca em pé, não fica em pé, é a mesma sensação que essa pessoa tem da vida, de não ter força para caminhar, de não ter força para fazer as coisas, de não ter persistência, de não ter perseverança. Aí tende a começar uma coisa e desistir no meio do caminho porque a coisa ficou chata ou porque a coisa pode doer. Se está causando dor, deixa eu sair daqui. Me causou dor, me causou desconforto, é uma tendência do oral, viu? O oral ele tem a tendência, causou dor, causou desconforto, ele tem a tendência de parar. E aí ele tem a necessidade de sempre se apoiar em outro, ou sempre segurar em algo. Se ele não tiver essa pessoa que ele se segura, que ele se apoia, ele não caminha.
É interessante, sabendo disso, o oral ter alguém que o ajude, que o sustente, sim, mas ele também tem que conseguir andar por si só e procurar força e se automotivar, senão ele pode entrar no estado de dependência emocional e toda hora parar de fazer aquilo que na verdade ele queria, mas é só porque ficou chato, eu deixei de fazer e nunca ele avança para a vida. O oral vai ter uma tendência de transferir a responsabilidade. Então, aconteceu alguma coisa? Não, não fui eu não. Quando ele não transfere a responsabilidade, ele fica no estado de pedir desculpa o tempo todo. Me desculpa, eu sou chato, né? Você gosta de mim mesmo? Não gosta não? Aí fica com essa conversa, que é uma conversa mais infantil. E aí quando ele não transfere a responsabilidade, não fui eu, não fui eu. Igual aquela criança que fez alguma coisa errada e transfere para o irmão, ou que esconde embaixo do tapete, o oral vai ter essa tendência. E ele evita tomar decisões para não se decepcionar. E mais uma vez ele quer fugir na dor. Então ele não se arrisca porque ele pensa, não, se eu me arriscar, vai doer. Então se vai doer, deixa eu ir embora. Uma das frases do oral é essa. Ele vai ao médico, vai doer, doutor? Vai ao dentista, vai doer? Vai tomar uma injeção, mas vai doer? Isso é característica do traço de caráter oral. Eu falo rindo, gente, porque o meu oral, ele, apesar de não ter tanta oralidade no meu corpo, mas o meu oral ele foi muito estimulado durante a minha vida. E eu morro de medo de injeção. Aí você fala, um homem desse tamanho, aí assim, aí na hora que vai dar a injeção, eu já fico assim, eu já viro, que me causa um incômodo. É até vergonhoso de eu falar isso, mas é verdade. Eu sei. Na hora que eu vou precisar fazer um exame de sangue, então, meu Deus do céu, eu já vou sofrendo, com medo de doer. Então eu sou mole para esse tipo de coisa, esse é o meu oral. Só que essa dor não pode me impedir de fazer esses exames. Eu tenho que tomar vacina, eu tenho que fazer o exame de sangue, eu tenho que ir ao dentista e eu vou. Isso é o quê? É um comportamento de adulto, mesmo sabendo que vai doer. Que a dor do oral é maior do que algumas dores de outros traços, viu? Porque o oral ele sente mais. Ele é mais sensível, então ele tende a sentir muito mais aquilo do que a outra pessoa que às vezes não sente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado de ficar falando que o oral é muito infantil, o oral é cheio de mimimi, o oral é cheio de frescura. Não é isso, tá? O oral não tem, não é chamar a pessoa que é cheia de mimimi, frescura, sente demais. Não, isso aqui é traço de caráter. É traço de caráter, é uma maneira da pessoa funcionar. O que a gente faz é o quê? É autorregular, autocurar, autoajustar esse traço de caráter para que ele não sofra tanto e para que ele use o melhor que ele tem. O melhor que o oral tem, por exemplo, é a sensibilidade, é a empatia, é a conexão com o outro. O oral geralmente é aquele líder, que é aquele líder gostoso de seguir. Você segue aquele líder porque você confia, porque ele é gente boa. Então, quando ele usa essa oralidade dele para convencer, para encantar, para ter empatia, para estar junto das pessoas, ainda ganha dinheiro com isso, ainda consegue ajudar outras pessoas, excelente, excelente. Algumas das psicossomáticas do oral são depressão. Depressão é o que, gente? Basicamente, depressão é uma fixação pelo passado. Claro que existem vários tipos de depressões, tá? Eu não vou entrar aqui porque o foco do nosso vídeo não é explicar as questões da depressão. Existe uma depressão aí que não aconteceu nada, não aconteceu nenhum evento, mas é uma questão mais hormonal. Então existem vários tipos, mas a clássica depressão que a gente mais conhece é aquela depressão que aconteceu alguma coisa, perdeu alguma coisa, passou por um momento difícil e aí fica aquela fixação pelo passado, aquela tristeza profunda, uma vontade, não tem vontade de fazer as coisas, às vezes muda até a visão, tem um grau de depressão que a pessoa fica com a visão mais cinza, a vida vai perdendo a cor. E aí quando a pessoa está nesse estágio, ela precisa procurar o profissional da área, tem que procurar o psiquiatra, às vezes tem que tomar um medicamento, tem que fazer uma psicoterapia, e aí sim, pode alinhar com o psiquiatra, a psicoterapia com o psicólogo e as terapias integrativas. Então o oral ele vai ter tendência sim a ter depressão ou a desenvolver alguns sintomas depressivos, principalmente quando ele sente vazio, quando ele não é atendido, quando ele se sente sozinho, quando ele é polido, quando ele tem um abandono muito grande, se sentiu muito abandonado, teve uma grande perda, ele pode ter esses sintomas depressivos e até desenvolver uma depressão. A ansiedade, preocupação com o futuro e aquele oral inquieto, né? Então fica toda hora inquieto.
né, uma ansiedade toda hora, não dorme, não para quieto, e aí pode ter uma certa hiperatividade, né? Alguns orais, junto com traço de caráter rígido, são até diagnosticados com transtorno TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São pessoas que não param quietas, está toda hora se movimentando. Isso, quando você percebe ali no formato do corpo, você vê um traço de caráter oral junto com um traço de caráter rígido que não tem as suas necessidades atendidas, e ele sim pode ter pode ser diagnosticado como um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ser uma pessoa hiperativa, ser uma pessoa inquieta. Mais uma vez, diagnóstico tem que ser feito pelo profissional da área. Minha proposta aqui não é fazer isso. Eu trabalho com correlações simples, tá? A gente olha para o formato do corpo, o comportamento da pessoa e fala, essa pessoa tem sintomas disso, esse sintoma é o mesmo sintoma que nós temos em tal traço, esse comportamento é o mesmo comportamento que nós temos em tal traço. Então a gente faz essas correlações e tudo tem que ser visto em um ambiente controlado. Não é assim, apenas em 5 minutos a gente vai lá e fala o que está acontecendo. Não, a gente precisa de um período para ver isso, para conversar sobre essas questões de uma maneira responsável. Todo cuidado conta, mas tem que ser feito de uma maneira responsável. Então, ansiedade, preocupação com o futuro. O oral, ele vai ter tendência, sim, a ser uma pessoa ansiosa, a ser uma pessoa compulsiva, compra demais, come demais, bebe demais, às vezes quer prazer demais, porque o oral é muito voltado para a questão de prazer. Então, tudo que for prazeroso, ele pode ter tendência a procurar isso para satisfazer a sua vontade, preencher o seu vazio, mas às vezes ele faz isso de uma maneira inadequada e de uma maneira às vezes até perigosa. Quando entra num estado de procurar prazer em tudo, o oral pode daqui a pouco estar entrando em dependência química, ou experimentando coisas que não era para experimentar, ou fazendo coisas que não era para fazer, só em busca do prazer. Então tem que tomar cuidado com essa questão das compulsões. Às vezes fica muito compulsivo. Não significa que em um momento, por exemplo, você quer agradar o seu oral. Eu faço isso. Às vezes, por exemplo, trabalhei demais num fim de semana. Aí eu falo, não, amanhã eu vou comer um bolo e eu vou comer até dizer chega. Eu como mesmo, eu comer aquele bolo de chocolate, vou tomar aquele refrigerante, é como se fosse aquela questão que a gente chama do dia do lixo, né? Quando a gente está num estado aí de academia ou de dieta. Você pode fazer isso, mas não é todo dia. Ou então eu vou me presentear. Não, eu vou sair e vou comprar uma coisa para mim. Eu vou a um parque de diversão, eu vou aproveitar alguma coisa bem gostosa. Vou pagar uma massagem, ok, tudo bem, mas isso não vai ser de uma maneira compulsiva. Não, tem que ir para o parque todo dia. Aí já pode entrar em outras coisas também, que eu lembrei agora do jogo. Não, porque o jogo dá prazer, traz endorfina, traz adrenalina. Então todo dia eu tô lá, eu tô fazendo, e aí acaba se viciando no prazer. E esse tipo de coisa leva à compulsão e pode atrapalhar. Dependendo do caso, mais uma vez, tem que procurar o profissional da área para tratar esse tipo de comportamento compulsivo. Pode dar dor no peito oral quando ele se sente abandonado, quando ele não sente que foi amado, quando ele sente que aconteceu alguma coisa errada, aí pode dar aquele desconforto no peito, aquela coisa que está apertando assim, aquela sensação de taquicardia. Geralmente os orais são os que mais sentem isso, esse aperto no peito, porque lembrou de alguma coisa e doeu, lembrou de alguém e doeu, alguma memória que ainda não foi trabalhada. O oral pode ter infecções de garganta, coisas que ele gostaria de falar e ele não falou, internalizou aquilo, jogou para dentro. E esse fato de jogar para dentro pode trazer enjoo, vômito, problemas de estômago, tudo que está relacionado aqui com essa parte, ó. Aí fica aquela coisa entalada, nem sobe nem desce. E aí fica, ai, que agonia. Então, preste atenção. Você que tem traço de caráter oral, o que você está engolindo? O que você está guardando? Que choro é esse entalado que você não chorou? Às vezes tem mistura com outro traço, um traço de caráter masoquista, por exemplo, aí perdeu um ente querido, não pode nem chorar, porque se eu chorar, o que vão pensar de mim? Segura. Isso pode segurar aqui, travar. Isso não significa que você tem que falar tudo que você pensa e que você sente, tá? Significa que você tem que dar vazão aos seus sentimentos em ambientes seguros. Se você puder falar diretamente com a pessoa, você vai lá e fala com aquela pessoa e joga para fora aquele incômodo, aquele desconforto, ou aquela necessidade que você está tendo. Se você não pode conversar com aquela pessoa, escreve. Procura alguém para conversar. Liga para um número. Tem um número do CVV, por exemplo, número 188 de apoio emocional.
Ligação gratuita, às vezes tem pessoas que ficam desesperadas, doido para conversar com alguém, está passando por um momento de muita dor. Liga para o CVV, o Centro de Valorização da Vida, Apoio Emocional e Prevenção ao Suicídio. Eu já fui voluntário dessa instituição maravilhosa, pretendo um dia voltar a ser voluntário, mas jogue para fora de alguma forma. E aí você vai perceber que você pode diminuir essas infecções de garganta constante, esses enjoos constantes que fica sentindo, um negócio que nem sobe nem desce, você engoliu alguma coisa e aquilo não foi bem digerido. Então preste bastante atenção a isso. Claro que nós estamos falando de psicossomáticas, que são aquelas doenças que estão relacionadas com emoções que não foram bem trabalhadas, emoções que não foram dadas respostas para elas. E uma das coisas que pode acontecer com o oral também é a obesidade, o excesso de peso. Por que o oral ele tende a ter excesso de peso? Eu não falei que o oral tem um formato arredondado, a sensação de bebê que quer abraçar, que quer pegar. Então, uma das tendências, das explicações dos autores voltado para essa questão do excesso de peso e da obesidade, é que quanto maior o oral fica, mais espaço ele ocupa, mais formato de bebê ele tem, mais fofinho ele fica. Tem alguns adultos que eles têm uma aparência, você olha para aquela pessoa e ela tem uma aparência de bebê grandão. Você olha assim, nossa, dá vontade de abraçar, dá vontade de ficar perto, dá vontade de, nossa, que abraço fofinho, que abraço gostoso. E aí o oral pode ter essa tendência e pode ter esse excesso de peso justamente para ele ser visto, para ele ser querido, para ele ser amado, para ele ser o engraçadinho do lugar. O traço de caráter oral também pode ter essa obesidade e esse peso como uma espécie de proteção, ou seja, eu quero me proteger de alguma coisa que possa me causar dano, de alguma coisa que possa me ferir. Ele não está sempre fugindo da dor, então ele pode ter também esse excesso de peso e essa obesidade por uma espécie de proteção. Então deixa eu ficar aqui porque eu fico protegido, se vier alguma coisa não vai me machucar, ou então alguém vai cuidar de mim, alguém vai pegar, vai perceber que eu tenho esse aspecto infantil, esse aspecto de bebê e vai me cuidar. Essas questões são muito subjetivas e devem ser pesquisadas e analisadas e bem vistas também em um ambiente seguro e por profissionais que são treinados para isso. O oral, o que ele precisa, né? O oral ele precisa encontrar prazer naquilo que ele faz. Praticamente tudo que o oral for fazer, ele tem que encontrar prazer. Quando a coisa for muito chata, ele tem que montar um ambiente, que é o que eu faço aqui, ó. Aqui tem uma essência ali atrás, tem um cheirinho, tem uma água aqui, tem um negócio aqui embaixo da mesa que eu tiro o sapato e eu piso em cima. Às vezes eu deixo alguma coisa para degustar. Quando eu trabalho muito, eu procuro fazer alguma coisa prazerosa. Eu piso na terra, eu piso na grama, eu toco na árvore quando eu vou passear com o meu cachorro, dependendo do dia, eu toco na árvore para me conectar com a natureza, eu peço abraço, eu uso uma roupa confortável. Quando eu vou comer algumas comidas, eu como saboreando. Então, tudo aquilo que o oral for fazer tem que ser feito de uma maneira mais sensorial. Quanto mais sensações o oral tiver, melhor para ele. E aí ele tem sensações e ele não deixa de trabalhar. Ele tem sensações e ele não fica procrastinando o tempo todo. Todas as vezes que o oral procrastina é porque aquele negócio está chato. É por isso que ele vai procrastinar. Se está chato, ele não vai querer fazer. Então, você negocia com o seu traço de caráter oral e aí faz aquela coisa chata e depois você dá um chocolate para ele, que ele vai ficar bem feliz. Agora, com cautela e sem excesso. Se presentear sempre que possível. Então, todas as vezes que você fizer alguma coisa muito chata ou trabalhou demais, se dê um presente gostoso. Pode ser sair e comprar uma roupa confortável, pode ser pagar uma massagem, pode ser conversar com um amigo ou uma amiga e pedir um abraço, fazer um lanche, ou ficar à toa, né? Acordei, não, vou ficar de pijama, vou ficar aqui deitado assistindo Netflix e comendo pipoca, e aí você satisfaz o seu traço de caráter oral. Se dá um presente, se dá momentos de autocuidado, automassagem. Ó, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Às vezes eu esqueço, né? Ou então estou trabalhando demais e eu não faço, ó. Você que está aí agora me ouvindo, você pode fazer isso aqui, ó. Essa automassagem aqui no seu pescoço, traço de caráter oral, é maravilhoso. Você mesmo faz o seu cafuné, ó. Fecha os olhos, coloca uma música e aí você mesmo faz o seu cafuné. Pega um creme enquanto está assistindo um filme gostoso ou vendo um clipe.
ou ouvindo alguma coisa que você gosta, vai passando creme no seu pé devagar e sentindo, tenha as sensações. Ó, essa sensação aqui, ó. Você pode fazer isso aqui agora. Passa o seu polegar nos seus dedos e sinta a textura. Ó, sinta a textura dos seus dedos fazendo assim, ó. Ou faz isso daqui, ó. Isso aqui são técnicas simples para o traço de caráter oral, para se conectar com o seu corpo. Quando for tomar banho, tome banho sentindo todas as sensações do ambiente. Sente o cheiro do sabonete, do shampoo, do condicionador, sente o seu corpo, sente a água, sinta tudo ali naquele momento. Troca de sabonete, um sabonete mais cheiroso. Então tudo aquilo que é voltado para sensações é muito bom, é muito bom para o traço de caráter oral. Tudo aquilo que é voltado para sensações, então ele precisa sentir. Eu amo ver pôr do sol, tanto nascer do sol como pôr do sol. Eu vejo mais pôr do sol porque eu costumo acordar tarde, né? Então, mas eu costumo até dizer assim que eu sou apaixonado pelo crepúsculo, essa virada, né, de noite e dia, aquele aspecto como os autores impressionistas faziam, né, pintavam os quadros. Eu sou apaixonado, é um momento de conexão com essa mudança, com essa metamorfose, é muito bom. Então, quanto mais você se conectar com isso, mais você vai dar lugar ao seu traço de caráter oral e mais você vai cuidar dele, com sensação boa e com autocuidado, tá? Autocuidado do seu oral. Fortalecer a autoconfiança e caminhar com os próprios pés. Quanto mais o traço de caráter oral fortalece a sua autoconfiança, saiba que você tem talentos. Saiba que você é o traço que mais se conecta com os outros. É o traço que as pessoas às vezes mais querem que você esteja perto naquele lugar. Você faz falta. O traço de caráter oral é aquele traço que ele ocupa espaço. Ele não gosta de atenção, então ele tem tendência realmente de ser espaçoso em alguns momentos. E quando ele tem uma conexão muito grande com as pessoas querem aquela pessoa por perto. Então use isso ao seu favor, fortaleça a sua autoconfiança em relação a essa conexão, a sua habilidade de se conectar, a sua habilidade de convencer, a habilidade de ajudar os outros, a sua habilidade sensível de ter uma certa sensibilidade, até uma certa intuição que os outros não têm. Fortaleça a sua autoconfiança e caminhe com seus próprios pés. Não precise praticamente tudo que você vai fazer, você precisa de alguém. Não. Escolha determinadas coisas que você realmente não vai conseguir fazer sozinho. Não, isso aqui eu não consigo fazer sozinho. Quando eu insisto fazer isso sozinho me atrapalha. Eu preciso de alguém que me ajude. E esse alguém que me ajude não é para você estabelecer dependência emocional e nem codependência. Porque se essa pessoa não puder te atender naquele momento, você tem que procurar outra pessoa para te atender. Porque tem traço de caráter oral que fica magoado, fica extremamente chateado. Quando eu procuro alguém para ajudar, essa pessoa não pode ajudar naquele momento, aí já ele não procura outra. Ele não tem um plano B. É interessante que o oral tem o seu plano B, o C. Fulano não pode me atender agora, vamos procurar alguém. Eu preciso atender o meu traço, eu preciso fortalecer a minha autoconfiança. E por último, seja livre para sentir e aproveitar a vida com responsabilidade e cuidado com os excessos. Então, esse aqui foi o vídeo sobre tudo sobre o traço de caráter oral. Eu gosto muito do meu traço de caráter oral quando ele está bem, porque quando ele está mal, o oral ele tem esses excessos, né? Quando está bem é muito, muito, muito bom. Quando está mal, meu Deus do céu, acabou tudo. É muito, 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 muito mal. Então cuide do seu traço de caráter oral, seja livre para sentir e aproveitar a vida e faça tudo com cuidado e sem excessos. Aqui nós terminamos o traço de caráter oral. Agradeço muito a sua participação. Deixe aí o seu like, o seu comentário, compartilha com alguém que você percebe que vai ajudar. E a gente se encontra no próximo vídeo do Psicopata.